Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Comece a glorificar o Senhor. Deus está neste lugar. Adore o Senhor. Levante as suas mãos. Comece a dizer aleluias. Comece a glorificar o Senhor. Glorifica a Deus. Glorifica o Senhor que está neste lugar. Você está na casa de Deus, lugar de bênção, lugar de oração, lugar de milagres. Adore o Senhor, igreja. Levante as suas mãos. Comece a glorificar o Senhor. A palavra de Deus diz, no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está no melhor lugar para você começar a sua semana. Nós estamos neste primeiro domingo de setembro. Eu tenho a certeza que o mês de setembro será um mês de bênção, um mês de milagres, um mês sobrenatural. Sai do seu lugar, vem aqui no altar do Senhor, eu quero orar por você. Rapidamente sai do seu lugar, vem aqui buscar a tua vitória. Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus habita nos louvores. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar. Ana, um dia chegou diante do Senhor e falou: Deus, aqui estou eu. Oh Deus, estou novamente na tua casa. Por este menino orava eu e o Senhor me entregou. Deus está aqui, Deus há de entregar esta vitória para você, creia. Nós servimos um Deus, nós amamos um Deus. Há um Deus poderoso na nossa vida, há um Deus presente na nossa vida, há um Deus que está olhando para os seus filhos. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Você é filho, você é filha. Comece agora a pedir ao Senhor: Deus, eu preciso desta bênção. Toca agora, entra agora. É na minha casa, é no meu lugar de trabalho. Visita, Senhor. Eu creio em ti, e é na força, meu Pai, é na força do teu poder que eu vivo hoje o meu milagre. A minha fé está no Senhor. Comece a falar com Deus, peça a Deus, clame a Deus. Fala com Ele agora. Ora, igreja, fala com Jesus, Ele está aqui neste lugar. Fala com Deus, fala com Ele: Deus, eu preciso deste milagre. Senhor, eu necessito deste milagre. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estão os teus filhos, a tua igreja. Eles precisam de um milagre, de uma resposta. Eles precisam de uma vitória. Pai, nesta noite estamos na tua presença, Senhor, e nós te pedimos: faça agora. Deus, abre as janelas dos céus. Senhor, dê ordem aos teus anjos. Meu Deus, opera, entra neste processo. Meu Deus, toca agora. Vá, meu Pai, neste local de leito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta. Abre esta porta, Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor este mês de setembro. Nós queremos que este mês, mais uma vez, nós iremos glorificar, te adorar, pelas tuas bênçãos, pelos teus milagres, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Nós te amamos, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Pai, eu entrego agora esta causa nas tuas mãos. Deus, eu entrego agora este problema nas tuas mãos. Eu uno agora, Deus, a minha fé com a fé do meu irmão, com a fé da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, toca, em nome de Jesus, opera, em nome de Jesus, faz este milagre. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, pois a tua palavra diz que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. E pela fé, meu Pai, nós recebemos agora este milagre. Pela fé, Senhor, nós recebemos agora esta bênção para a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. E toda a igreja diga amém. Aplaude ao Senhor pela sua vitória. Pode voltar para o seu lugar. Aleluias, aleluias. Deus está neste lugar. Amém, igreja. Amém, igreja. Eu que estou rouco, viu? Não é você não. Aleluia. Deus está neste lugar. Queridos irmãos, nós estamos felizes. Primeiro domingo deste mês de setembro. E nós, mais uma vez, nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus. E nós
Nós queremos agora meditar na palavra de Deus e hoje nós estamos recebendo com muita alegria a pastora Andréia. A pastora Andréia já esteve aqui já uma vez, não já? Não? Foi o Pedro. Então, meus amados irmãos, se coloquem de pé. Pastora Andréia, por favor, vem aqui. Pastora Andréia pastora nossa lá da igreja quadrangular de Orlando, nos Estados Unidos. E algumas vezes, quando nós vamos para lá, é lá que muitas vezes nós ficamos, é lá que ela, juntamente com a sua família, cuida da gente. Então, a gente está muito feliz de poder ter a Andréia. Pastor Pedro agora está pregando lá na nossa igreja do centro, pastor Sebastião Pogianella. Hoje pela manhã, a pastora Andréia esteve pregando o pastor Edmar, na nossa igreja quadrangular do Progresso. Então, nós estamos aqui recebendo hoje essa mulher de Deus que estará ministrando uma palavra para o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Pai querido, nós te louvamos pela vida da pastora Andréia. Nós te agradecemos porque ela está aqui conosco. E nesta noite, ó Pai, nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz. Usa a tua filha mais uma vez, como o Senhor sempre tem usado, de maneira poderosa. Pai, nós te pedimos agora, Deus, fala, Senhor, do nosso coração. Abençoa a tua filha. Queremos ouvir da tua voz. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. E toda a igreja diga amém. Aplaude com alegria pela vida da pastora Andréia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Só um pequeno histórico aqui. Eu praticamente nasci na igreja do Evangelho Quadrangular, porque quando eu era um bebezinho, eu fui cometida de uma doença incurável, que os médicos não explicavam, e minha mãe já tinha desistido, achado que eu ia morrer, e na época, a igreja do Evangelho Quadrangular estava sendo implantada em Belo Horizonte, e Deus enviou um anjo para pregar para minha mãe, enviou uma pessoa para ministrar na vida dela, e ela me levou na igreja, e eu fui curada na igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje sou pastora nesse ministério. Olha como que Deus faz as coisas. E eu fui consagrada pastora. Obrigada, minha irmã. Deus abençoe. E eu fui consagrada pastora nesse ministério. Eu tinha 20 anos de idade. Desde então, tenho servido ao Senhor com alegria, que é o que eu amo fazer. Os irmãos podem sentar um minutinho, não quero segurar vocês em pé, não, perdão. Meu esposo, quando eu o conheci, eu tinha 15 anos de idade. E ele já era pastor, ele também foi consagrado pastor muito jovem. Ele é amigo do pastor André desde a meninice, que ele foi criado ali na igreja do Evangelho Quadrangular do pai do pastor André, do pastor Mariano. Então, os dois se conhecem desde de moleques, aprontavam todas ali naquela igreja. Então, quando eu conheci ele, ele já era pastor e eu nem crente eu era. E ele me ganhou para Jesus e ganhou para ele. E aqui estamos, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 24 anos, e esses dias me deu a notícia, a alegria de que eu vou ser vovó. Eu tenho 3 filhos homens, o meu filho mais velho, ele é casado há 2 anos, e ele é militar lá nos Estados Unidos, ele serve numa base na Califórnia, no deserto da Califórnia, lá eu fui lá ficar com ele uma semana. Gente, pensa num deserto, é um deserto, não tem para onde você ir. Fiquei ali dentro da base com ele, tive aquele momento com ele, e a esposa dele está grávida, nos deu essa alegria, vai ser uma menininha. Eita, vê, a gente está numa alegria só. Depois de tanto homem na casa, vai chegar uma menina, finalmente. Mas estamos muito alegres. Os outros 2, o do meio e mais novo, o do meio tem 19 anos, o mais novo 17. E os 2 vão agora para as Forças Aéreas. Pensa, 3 filhos militares, é a última coisa que eu esperava na vida. E eu tenho a certeza que eles têm um chamado ministerial. Eles ainda não se despertaram para isso, mas eles têm esse chamado. O mais novo já se despertou. Ele já anda pregando, já ganha vidas. Os amiguinhos dele, todos ele ganhou para Jesus. Ele já é um evangelista nato. Os outros 2 ainda não se despertaram, mas eu tenho certeza que eles têm um chamado, eles têm uma promessa na vida deles. Eu quero falar isso para você, pais, que vocês estão aqui, não desanima, não. Porque os seus filhos são escolhidos, eles têm a marca da promessa.
Você pode achar que está demorando, mas a hora vem em que eles serão despertados, porque eles têm a marca da promessa, são filhos da herança. Amém? Amém, glória a Jesus. E quero deixar para vocês aqui um abraço dos nossos irmãos lá de Orlando. Quando eu falei, eu vou para o Brasil, eles, me leva na mala. Né? O povo sente muita saudade aqui da nossa terra, nós sentimos também, apesar de estar morando lá há muitos anos, nós sentimos falta do nosso calor humano, do nosso povo aqui. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Pastor Elisângela, por favor, na minha bolsa, aí dentro da minha bolsa, pega o meu auxiliar, porque depois, assim, de uma certa idade, a gente precisa de um auxiliar. Senão a gente não enxerga. Né? O braço fica curto. Obrigada. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 2. Em reverência à palavra, vamos ficar em pé um pouquinho. Mateus, capítulo 2. Amém? Acharam? Gente, sabe o que eu amo aqui do Brasil? Que o povo aqui não perdeu o costume da Bíblia em papel. Você chega lá na minha igreja, você quase não vê Bíblia em papel mais. O povo está tudo no celular. E eu fico assim, Jesus amado, por mais que a gente fala, gente, anda com a Bíblia, anda com a Bíblia. Eu não estou com a minha, eu estou com... Mas é por causa da viagem, para evitar peso, né? Na mala a gente evita trazer muita coisa. Mas amém. Mateus capítulo 2, a partir do 1º versículo. Diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala aos corações que aqui estão presentes, porque essas pessoas que aqui estão, meu Pai, vieram por tua causa, para ouvir uma palavra do Senhor, para receber um alimento de ti, e que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações essa noite. Nós calamos todas as outras vozes, meu Pai, e damos total liberdade ao teu Espírito Santo para agir em nosso meio. Senhor, essa noite é sua, esse culto é teu. Faça o teu querer em nosso meio, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Vocês podem pensar assim, já vai pregar sobre Natal, nascimento de Jesus, né? Mas quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Aqui nós lemos que os reis magos, eles viram uma estrela e começaram a seguir aquela estrela, porque eles queriam encontrar um rei que havia nascido. E nós vimos aqui nessa história que eles, mesmo seguindo aquela estrela, eles foram parar aonde? Onde fica um rei? Onde, gente, fica um rei? Fala mais alto. Num palácio.
Então nós vimos uma estrela, isso está nos indicando que o menino rei nasceu. Então, logicamente, nós vamos até o palácio para conhecer o menino rei. E eles foram até o palácio e chega lá, ele não estava. E o que o Senhor fala comigo nessa mensagem é o seguinte, que às vezes nós recebemos uma orientação do Senhor, vimos uma estrela e começamos a seguir aquilo e nos desviamos de onde aquela estrela quer nos levar. Ao invés de ir aonde Deus quer nos levar, a gente vai à procura dos palácios. A gente vai à procura das coisas materiais, das coisas lindas ao nosso olhar, das coisas que agradam o nosso coração, do conforto, de coisas materiais. Mas aqui nós aprendemos que aqueles reis magos que estavam seguindo aquela estrela, quando chegaram no castelo, se deram conta de que estavam procurando no lugar errado. E amados, nós temos vivido uma época de décadas já, nós vimos aqui, que tem se pregado o evangelho da prosperidade, tem se pregado o evangelho materialista, que você procura a Deus, você vem e Deus tem a obrigação de te prosperar, Deus tem a obrigação de te dar bens materiais, e nós perdemos o foco que é Jesus, para olhar para as estrelas, para olhar para os palácios, para olhar para as bênçãos materiais, e esquecemos da essência do evangelho. E agora eu quero perguntar para você, o que fazer quando nós seguimos uma estrela e nos deparamos com um estábulo? O que faremos? Porque aqueles reis magos seguiram uma estrela achando que iam encontrar o rei no palácio. E de repente não era lá. E a estrela os guia para onde? Para um estábulo. Jesus estava num estábulo e não num palácio. E o Senhor foi falando ao meu coração, e ali Deus foi ministrando na minha vida, e às vezes nós nos convertemos e vimos na igreja, a gente vem na igreja com uma expectativa, não, eu preciso ir na igreja porque Deus tem que me abençoar. Eu preciso ir na igreja porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso disso ou daquilo, e a gente vem na igreja com essa expectativa. E aí eu fui olhar aqui no dicionário, com licença, o significado de o que é uma expectativa. E diz assim, estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Um grande desejo ou ânsia por receber uma notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. E quando nós falamos de expectativas, nós podemos ver que na nossa vida a gente tem muitas expectativas, sim ou não? Quando você está namorando e está procurando casar, você vai para um casamento, para um relacionamento, com uma expectativa. E qual é a expectativa? Ah, ela vai me fazer feliz. Ah, ele vai me fazer feliz. Nossa, nós vamos viver uma maravilha, um mar de rosas, né? Vai ser lua de mel a vida inteira. E vai naquela expectativa, estou apaixonado, é a pessoa da minha vida. E você vai com aquela alta expectativa, esperando que aquela pessoa vai realizar a sua ansiedade, o seu desejo, como nós vimos aqui. E você coloca toda a sua esperança, a sua expectativa na outra pessoa. Nós temos expectativas de trabalho. Quando você arruma um emprego novo, você vai para um emprego com a expectativa de que aquele trabalho vai trazer para você o preenchimento profissional que você procura, que você vai ser bem recebido, que vai ter dias bons, que vai trabalhar e produzir e ganhar bem, ser promovido. Nós temos expectativas quando mudamos de uma casa para outra, quando mudamos de uma cidade para outra. Enfim, nós temos várias expectativas e nem sempre as nossas expectativas acontecem do jeito que nós queremos. As coisas mudam, as coisas tomam um rumo diferente. E aí o que acontece? Nós começamos a questionar Deus. Mas Senhor, onde o Senhor está? Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria?
Por que o meu casamento está desse jeito? Por que os meus filhos estão desse jeito? Por que a minha vida financeira não vai para frente? Por que eu estou agarrado em dívidas? Por que eu não consigo prosperar? Por que a gente começa com os porquê? Sabe por quê, amados? Porque olhamos para a estrela e seguimos aquela estrela com a expectativa de chegar num palácio. Mas o Senhor fala assim, olha, prestem atenção. Não vai para lá não, sabe por quê? Lá no palácio você vai encontrar o quê? Invejosos. Você vai encontrar pessoas que estão a fim de te destruir. Você vai encontrar pessoas que querem passar por cima de você, que querem te enganar, porque foi isso que os reis magos encontraram naquele lugar. Porque Herodes chega para eles e fala assim, olha, é mesmo, nasceu o rei? Me fala que história é essa, me diga exatamente onde ele está, porque eu quero ir lá adorá-lo. Olha o engano, querendo enganar aqueles reis magos, falando, não, eu também quero ir lá adorar. E o interessante é que quando eles ouviram isso, diz que todo mundo ficou alvoroçado, e ele alvoroçou toda Jerusalém, e falando, não, procura saber aí nas escrituras onde é que esse menino vai nascer. Porque nós precisamos acabar com ele, porque ele é uma ameaça para nós. E amados, quando nós seguimos uma orientação que não vem de Deus, e queremos chegar num lugar onde Deus não mandou você chegar, é esse tipo de coisa que você vai enfrentar na tua vida. É esse tipo de situação, pessoas querendo passar por cima de você, te enganar, te prejudicar, acabar com a sua vida, com a sua família, te destruir. Mas o Senhor pega e fala com aqueles reis assim, olha, segue a estrela. Quando eles chegaram lá e viram que não era lá, Deus então orientou que eles fossem para o outro caminho. E chegando lá, eles encontram o quê? Um estábulo. Eles encontram um estábulo. E lá estava a pessoa mais preciosa desse mundo. Lá estava o bem mais precioso desse mundo. Não estava num palácio, nas riquezas. Estava num lugar humilde. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, muitas das vezes a gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou ver Deus em situações? Porque eles foram ali seguindo aquela estrela com a expectativa de encontrar um menino rei. E no entanto, não encontraram no palácio, foram parar num estábulo. E aí no estábulo, amados, eu posso falar para vocês, sabe o que não tem no estábulo? Não tem conforto, não tem prosperidade, não, talvez nem tem limpeza, não tem um cheiro agradável, não tem amigos. O estábulo não tem nada que possa agradar os nossos olhos. Você gostaria de morar num estábulo? Seja sincero, quem gostaria? Ninguém. Porque deve ter cheiro, né, de excremento de animais, deve ter cheiro de ovelha, cheiro de boi, cheiro de animais, poeira, sujeira, deve ter insetos, né, aranhas, baratas. Não é um lugar muito agradável de se estar. Mas eu falo para vocês, quando você chega num estábulo, não tem nada dessas coisas, você vai se encontrar num lugar sozinho, porque ali não tem a luxúria de um palácio, não tem um conforto, não tem aquele monte de gente, bajuladores ali. Você pode estar sozinho num estábulo, mas quando você chega lá, uma coisa eu te garanto, não tem nada dessas coisas, mas tem ali a presença do rei. Tem ali a presença do menino Jesus. Tem ali a única coisa que interessa, a única coisa que é valiosa, que é o Senhor Jesus. Por isso eu falo para você, se você está passando por uma situação que você pensa que está num estábulo agora, todos me abandonaram, eu estou passando por escassez, eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida, eu não vejo nada prosperando, eu não vejo nada mudando, eu estou sozinho, me sinto sozinho, eu falo para você, Jesus está aí. Não se engane, não fique olhando nas redes sociais as pessoas em altos palácios, em altas viagens, em altos carrões, com muita coisa, muita prosperidade, viajando com roupas de grife, e você fica olhando, onde está o meu Deus? O
seu Deus não está nos bens materiais. O seu Deus não está nos palácios. Mas uma coisa eu te falo, quando você encontra o seu Deus no estábulo, e você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele é a única coisa que importa para você, e que Ele é tudo o que você precisa, aí sim Ele pode te levar aos lugares altos. Ele pode te levar e te guiar a lugares altos, porque essa é a promessa do nosso Deus. Gente, nós vimos aqui o exemplo de Abraão. Abraão estava quietinho lá com a sua família rica, e Deus chega para ele e fala: Abraão, larga isso tudo aí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu sem eira e nem beira, sem saber para onde ir, o que fazer. E certa vez Deus chama ele para fora da tenda e fala: olha para as estrelas e vê se você consegue contar. Olha para as estrelas que eu vou fazer de você pai de grande nação. E o Senhor chama para você e fala: olha para a estrela de Davi. Olha para essa estrela que veja o que eu vou fazer na tua vida. Mas para você ter essa estrela, para você chegar nessa estrela, você precisa passar pelo estábulo. Porque depois que Abraão viu as estrelas e contou, ele teve um processo que ele teve que passar. Ele teve que passar pelo estábulo. Veja José, quando menino ainda teve um sonho, ele viu os céus, as estrelas se encurvando diante dele. Ele viu as estrelas e Deus falou: eu vou fazer de você um grande homem, as pessoas vão se encurvar até você. E o que aconteceu para ele? Foi para um estábulo. Mas sabe o que eu acho mais lindo, amados? É que quando aqueles reis magos chegaram ali no estábulo, sabe o que eles fizeram? Eles duvidaram que ali tinha um rei? Duvidaram? Sim ou não? Me ajuda a pregar aí, gente. Sim ou não? Não, eles não duvidaram. Quando eles bateram o olho naquela criança, eles falaram: é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eles então o que fizeram? Deram o melhor que eles tinham: ouro, incenso. E qual foi a outra coisa? Ouro, incenso e mirra. Deram o melhor que eles tinham. Presentearam aquele menino. E eu pergunto para a igreja essa noite: quantos de nós temos a capacidade de dar o melhor de nós para o nosso Deus quando estamos passando por uma dificuldade, por um momento difícil? Será que a nossa atitude é de reclamar e ficar perguntando onde está Deus nessa situação? Ou a nossa atitude é: Senhor, eu reconheço que o Senhor está presente aqui e eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque eu sei que isso aqui é passageiro. Eu sei que para mim chegar na presença do rei, eu sei que para mim chegar nos lugares altos, é necessário passar pelo estábulo. É necessário experimentar a humildade de Cristo. Porque Ele fala: olha, aquele que quer ser grande, seja o menor, e o que é menor será maior. O Senhor nos ensina a humildade. E amados, o que eu quero passar para vocês nessa noite é um despertar da igreja. Não se deixe enganar pelas vãs doutrinas, falsas doutrinas, que levam você a colocar o seu coração em coisas erradas, a perder o foco do que é a salvação, do que é servir a Cristo, do que é a presença de Deus. E muitas das vezes eu vejo pessoas questionando: mas como enxergar Deus diante de um câncer? Pastora, como enxergar Deus diante de um casamento que está a ruínas? De uma família que está sendo destruída? Como enxergar Deus diante de um desastre? Diante da morte de um filho ou da morte de uma pessoa amada e querida? Como enxergar Deus diante de uma confusão no nosso país? Onde está Deus? Eu falo para você, Ele está aí. Ele está no estábulo e Ele não perdeu o controle da situação. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus não perdeu o controle da situação. Você entendeu isso? Porque nós temos a tendência de enxergar as coisas ali, no nível que nós vivemos, na situação que nós vivemos. E começamos a questionar a grandeza de Deus. Deus não opera dentro da nossa caixinha. Deus não opera dentro da nossa limitação, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, das coisas que a gente almeja e deseja.
Tudo tem um tempo determinado e Ele vai te abençoar. A palavra de Deus é cheia de promessas de prosperidade, de grandeza. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, que todos aqueles homens que foram chamados por Deus e que passaram pelo estábulo, Deus levou eles aos palácios. O Senhor levou eles a lugares grandes, mas primeiro eles tiveram que ter um encontro com Deus lá no estábulo. E eu falo para você, olha, se você está no estábulo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque ali Deus vai se revelar para você. Ali Deus vai tirar dele o melhor dele para você. Ali no estábulo é um momento em que você precisa transformar aquele cheiro ruim do estábulo em mirra. Você precisa extrair da sua vida a mirra nesse momento em que as coisas parecem que não cheiram bem. Você precisa extrair da sua vida ouro nesse momento, aquilo que é mais precioso, os dons do Espírito Santo, formação de caráter de Deus, força, fé, esperança. Você precisa extrair ouro nessa situação. Vocês já perceberam que o ouro, ele é encontrado em lugares feios? No meio de barros, dentro de cavernas. Nós somos uma geração que está acostumada a ter tudo aqui nas mãos, ó. A gente vai na joalheria e compra o ouro, já prontinho, limpinho, né? Ali lapidado, transformado em anéis, em colares. A gente está acostumado a pegar o negócio pronto. E a gente acha que o nosso Deus é assim: Senhor, eu quero pronto. Eu quero que o Senhor me dê isso aqui, eu quero agora, hoje e agora. E a gente tira da nossa responsabilidade aquilo que o Senhor quer que você tome decisão. E aquilo que você precisa tomar atitude, correr atrás e fazer. E a gente costuma, qual que é a palavra que eu quero usar? Jesus, me ajuda. Espiritualizar todas as coisas. Não, vamos orar, e fica só no nível da oração. Não, vamos orar e Deus vai dar vitória. Sim, a oração é o primeiro passo, e sem a oração a gente não consegue fazer nada. Mas a oração é o primeiro passo. O segundo passo é a atitude, porque a palavra de Deus diz que a oração sem fé e a fé sem ação, ela é uma fé morta. Então, às vezes, nós passamos por problemas e dificuldades porque não tomamos nenhuma atitude. Porque ficamos só no nível espiritual, só na oração, esperando que as coisas venham aqui, ó, de bandeja, nas nossas mãos. Tem pessoas que querem prosperar e querem crescer, mas não querem pagar o preço, não querem estudar, não querem fazer um curso profissionalizante, não quer correr atrás, quer que venha assim, ó. Eu acho engraçado, vou contar uma história aqui para vocês, que o meu filho do meio, ele estava procurando um emprego. E ele trabalha com meu marido, meu esposo, ele tem uma empresa de ar-condicionado na Flórida. E ele começou a trabalhar com meu esposo, né, ajudando, aprendendo a consertar ar-condicionado, a instalar ar-condicionado. E aí ele começou a fazer o curso técnico para poder ajudar o meu esposo na empresa. E ele começou a fazer esse curso técnico. E no curso exige que ele tenha horas de experiência de uma outra empresa que não seja da família. E ele começou a procurar. Eu ajudei ele a fazer o currículo. E aí ele fez o currículo e ele colocou lá no currículo que ele era gerente. Que ele era gerente da empresa, que ele tinha não sei tanto de experiência, que instalava ar-condicionado. Eu virei para ele e falei assim, não. Vamos mudar isso aqui, que você não é nada disso que você está colocando, você já quer chegar lá em cima. Você não vai conseguir emprego, você tem 19 anos, você acha que eles vão acreditar que você é um gerente, que você é isso, que você é aquilo? Ninguém vai te contratar. Você precisa começar por baixo, que você precisa aprender. Você precisa entrar numa posição mais baixa e ali você aprender. Você precisa de horas, você precisa de aprendizado, você precisa começar por baixo. E amados, na vida espiritual, às vezes a gente é assim, a gente quer pular os processos. A gente já quer as coisas lá em cima, já quer tudo pronto e arrumado e não quer o processo do aprendizado. A gente quer que Deus, a gente espera que o Senhor seja como uma lâmpada de Aladim, que você esfrega e fala, Senhor, eu quero isso e isso vai se materializar na minha frente. E o Senhor fala assim, não. Você precisa passar pelo estábulo. E tem gente que entra no estábulo e não sai de lá nunca, porque não aprende.
porque não tem o coração aberto para aprender o processo de Deus. É como o povo do Egito, que saiu do Egito, passaram pelo deserto, e uma viagem que era para ser poucos dias, durou 40 anos, porque eles não abriram o coração para aprender. E eu pergunto para você, quanto tempo vai durar o seu estábulo? Quanto tempo vai durar o seu deserto? Isso é uma resposta que só você pode dar. Só você sabe quanto tempo vai demorar o teu processo. Porque quanto mais você resistir ao tratamento de Deus, à presença de Deus na sua vida, quanto mais você resistir à palavra de Deus, mais tempo você vai ficar agarrado ali. E nós vimos que aqueles reis magos, eles chegaram ali e já foram logo depositando os seus tesouros. Já foram logo dando tudo que eles tinham de melhor. E o Senhor fala conosco nessa noite: entrega o teu melhor para o Senhor. Porque está na hora do Senhor despertar a sua noiva, a sua igreja. Da igreja fitar os olhos em Cristo e falar: Senhor, eu entendi o chamado, eu entendi o propósito, eu entendi o meu caminhar na tua presença. E eu sei que o que o Senhor me chamou não foi para coisas materiais, mas foi para algo muito maior e melhor. Amado, se você pudesse contemplar a glória que nos espera, se você pudesse contemplar o nívelzinho da casa que o Senhor tem preparado para você na glória, você não ia ficar agarrado nessas coisinhas aqui, que são perecíveis, que a traça corrói, que a ferrugem corrói. Você fitaria os olhos em Cristo e caminharia pela fé e faria aquilo que o Senhor pede para você fazer, sem se preocupar com o que está acontecendo, com o que está na tua volta, mas com os olhos fitos, com seu alvo no lugar certo. Gente, eu amo a história de Abigail, sabe por quê? Muita gente fica enfatizando que Abigail salvou a casa dela de ser destruída por Davi, porque ela levou comida para ele. Mas eu consigo ver que aquela mulher foi muito além daquilo. Quando nós sabemos da história, que quando Nabal negou auxílio a Davi, Davi se enfureceu e prometeu que ia lá matar Nabal e toda a sua casa, ia destruir todos os homens, até os gados, ia destruir todo mundo. E quando aquela mulher ficou sabendo que Davi vinha contra a sua casa, a sua família, mesmo ela tendo um marido que era um cão, mesmo ela não... Gente, eu fico pensando assim, olha, ela tinha ali na mão a faca e o queijo, a oportunidade de se livrar de uma peste, é ou não é? E ainda sair rica, herdeira, milionária, porque ele era um homem de muitos bens. Mas aquela mulher tinha uma visão maior. Ela tinha a visão, ela sabia o alvo, ela sabia o propósito de vida dela, ela sabia o que Deus tinha para a vida de Davi. E quando ela chega até Davi, ela fala para ele assim: meu Senhor, não faça tal coisa, porque você vai ser levantado príncipe sobre Israel, você vai reinar sobre essa nação, e olha o que vai acontecer se você fizer isso no momento de ira, de raiva, isso vai pesar no seu coração quando você estiver lá no trono, você vai se arrepender disso. Olha, concentra-se no alvo maior que é o trono. Você foi chamado para coisa grande, não foi para destruir, não foi para fazer esse tipo de coisa, sem motivo. Porque Davi era um homem de guerra, estava acostumado a guerrear e a matar, mas aquele motivo era o motivo errado para ele fazer tal coisa. E aquela mulher fez com que ele enxergasse o alvo principal, aquilo para qual Deus chamou ele, para reinar, para lutar as batalhas, mas as batalhas de Deus, e não suas batalhas pessoais. E às vezes nós queremos agarrar com as nossas mãos e lutar as nossas batalhas do nosso jeito, e resolver as coisas do nosso jeito. Mas o Senhor fala: não, presta atenção, fita os seus olhos no alvo que é a salvação, que é Cristo. Você foi chamado nessa terra para fazer a diferença. Você foi chamado nessa terra para ser o sal, para ser a luz, para fazer diferença nas vidas. Você foi chamado para um propósito maior. Gente, então vamos tirar os olhos das coisas que estão aqui nesse nível e vamos elevar os olhos para o alto e enxergar Cristo onde você acha que Ele não está, porque Ele está. Amém, igreja? Vamos enxergar Cristo nos momentos mais difíceis. E aí você fala: mas como que eu enxergo Deus nesses momentos? Porque Ele está ali. Ele está.
Você é um vaso escolhido de Deus. Você é a arca que carrega a presença do Altíssimo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem dentro de você toda a autoridade e poder para você chegar e falar: Satanás, aqui na minha casa não, aqui você não entra, aqui você não domina, aqui não é território seu, porque aqui tem a presença de Deus, aqui tem a autoridade do Espírito Santo, aqui mora Jesus de Nazaré, o único Rei e Senhor da minha vida e da minha casa. Não deixe que Satanás desvie a tua atenção, fazendo com que você pense que você não tem autoridade, que você não é nada e que ele está dominando na tua casa, no teu casamento e na tua família. Mas a hora que você enxergar Jesus, chegar ali no estábulo e enxergar, falar: aqui tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui tem a presença do Altíssimo, você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida e na tua casa. Você vai ver que a situação vai mudar. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades, porque o Senhor nos diz que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu, e assim como Ele venceu, você também vai vencer. E aqueles reis magos, quando chegaram ali e adoraram Jesus e depositaram tudo o que eles tinham aos pés de Jesus, e quando eles pensaram em voltar pelo mesmo caminho para ir avisar Herodes onde o menino estava, diz a palavra de Deus que Deus falou para eles: não volte por esse caminho, mas vá para outro caminho. E assim o Espírito Santo fala conosco. Quando estamos caminhando por um caminho, pensando que estamos indo na direção certa, que estamos indo fazer a coisa certa, com a intenção certa, o Espírito Santo fala: não vá por aí, que isso aí está errado. Não siga por este caminho, porque Ele tem um caminho melhor para você. Ele tem um caminho de bênção para você. Ele tem um caminho de prosperidade para você. Ele tem um caminho de saúde, de vitória. Ele tem um caminho de família restaurada. Ele tem um caminho que vai trazer bênção para a tua vida. E nós às vezes insistimos em seguir no caminho errado. E o Senhor fala conosco que está na hora de desviar o caminho e voltar para o caminho que o Senhor tem para você. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, porque tem gente aqui que anda caminhando por um caminho errado que o Senhor não determinou, que o Senhor não aprovou de você ir por esse caminho. Porque os seus olhos estão em algo que Deus não aprovou. E o Senhor fala que você está na hora de mudar a direção. Mude a direção de onde você está indo. Tem pessoas aqui com pensamentos em desistir da família, desistir do casamento, desistir de várias coisas. E o Senhor fala: não é esse o caminho. Existe um caminho mais sublime. Existe uma solução. E essa solução é Jesus Cristo. E se tem algo que eu posso falar com vocês aqui nessa noite, é que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele esteve com seus discípulos e Ele falou para eles e chamou aqueles discípulos e repreendeu a dureza de coração deles e a incredulidade, porque eles não acreditaram nos outros que já tinham visto Jesus ressuscitado. E Ele repreendeu eles e falou assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crer e for salvo será batizado, e aquele que não crer será condenado. E Ele fala mais: e estes sinais hão de acompanhar todos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, e se beber coisa mortífera não lhe fará mal algum, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Amados, esse chamado é para mim, é para você. Mesmo que você esteja num estábulo, você não perdeu a presença de Deus, porque Ele está presente na sua vida. Você não perdeu a unção. Deus está aqui, Ele quer despertar você, para que você continue caminhando onde Ele tem te chamado. No caminho que Ele tem te chamado, que é um caminho de ir e pregar o evangelho. Pregue para quem trabalha com você, pregue para o seu vizinho, pregue para os seus amigos, pregue para a sua família. E Ele fala mais: e estes sinais hão de acompanhar os que creem.
Você tem a unção de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. E quando você abrir a sua boca e começar a profetizar e a falar, Deus vai agir, Deus vai mover na tua vida. Deus quer despertar a igreja para que ela se levante com poder e autoridade para ser usada nos dons do Espírito Santo. Porque ali naquela mesma passagem de Marcos 16, quando ele dá essas instruções para os discípulos, ele então, diz a palavra de Deus, que depois disso, ele foi recebido nos céus e sentou à direita de Deus Pai, e diz que os discípulos, ouvindo aquilo, eles saíram por toda parte, pregando o Evangelho, e Deus cooperava com eles, e acrescentava, e Deus confirmava a palavra deles, através dos sinais que os seguiam. E às vezes a gente pergunta, onde estão os sinais? A gente não vê mais. Sabe por que nós não vemos mais os sinais? Porque estamos olhando para a estrela e querendo alcançar os palácios. Mas quando você olhar para a estrela certa e enxergar o rei, os sinais vão te acompanhar. Quando a igreja de Jesus se despertar, que nós vivemos dias em que não há mais tempo de ficar brincando de evangelho, não há mais tempo de correr atrás de coisas fúteis, mas está na hora de se despertar e se levantar e começar a impor as mãos sobre os enfermos e orar. Gente, esse chamado, essa unção não é só para o púlpito, é para mim, é para você, é para cada um de você que está sentado aqui, porque você é chamado, escolhido, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir uma aleluia. Você recebe isso, você recebe em nome de Jesus. É para você que está sentado aí, esse chamado de Jesus Cristo, e Ele fala com você, abre os seus olhos, e fita os olhos em Cristo, em tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, em favor de você, por amor a você, por amor ao mundo, porque Ele diz que Ele amou o mundo, Ele não amou os evangélicos, Ele não amou só a igreja, Ele amou o mundo. Então vamos lá fora e vamos anunciar o Evangelho de Cristo, e vamos andar na presença do Espírito Santo, atendendo ao chamado da igreja, de ministrar, de pregar e de viver em fé, e ver os milagres de Deus, porque é promessa dEle, que Ele vai confirmar com sinais. Ele vai cooperar com você e confirmar com sinais. Você tem autoridade para chegar na tua casa hoje à noite e falar com autoridade, colocar o pé na tua casa e falar: hoje chega, hoje eu dou um basta, Satanás, você não reina mais aqui. Você que está tentando atrapalhar o meu casamento, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Você que está tentando levar meus filhos para droga, para más companhias, para ideologia de gênero, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Não aceite, amados, não se conforme com o que o mundo está tentando inculcar na tua mente, que é normal, que tudo pode. Não pode. Nós somos separados, nós somos escolhidos, e o nosso alvo tem que ser a salvação, tem que ser a vida eterna, tem que ser a Cristo. Você foi chamado para viver eternamente. A glória que te espera não se compara com nada nesse mundo. Não se compara à glória que te espera. Há uma cidade celestial que já foi construída, está preparada, e tem uma casa com o teu nome na porta esperando por você lá. Tenha isso como alvo da sua vida. E não procure questionar a Deus. Fala: Senhor, onde o Senhor está nessa situação? Por que eu não prospero? Por que a minha vida não vai para frente? Porque aqueles que murmuram, aqueles que questionam, não chegam na terra prometida. Mas aquele que oferece o melhor que tem, até nos momentos de dificuldade, esses sim são levados a lugares altos. Estes sim experimentam a glória de Deus ainda aqui. Estes sim conseguem experimentar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, porque Ele é Deus grande,
porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E eu vou repetir isso, enfatizar isso na sua vida, até que você receba no seu espírito. Então eu falo com você, recebe aí no teu espírito agora, que você não é uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa qualquer, mas você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, e você tem o Espírito Santo na tua vida, você é autoridade espiritual na tua casa, você é autoridade espiritual na tua escola, na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você ande, você é autoridade espiritual. E chega de Satanás ficar sambando na tua casa e na tua cabeça. Está na hora de você pisar na cabeça dele e falar: agora chega, aqui não, aqui não. Se a igreja de Cristo se reunisse com autoridade, eu tenho certeza que essa bagunça que está na nossa política já teria caído por terra. Mas a gente vai indo, né? Vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Igual mulher de bandido, vai aguentando, vai aguentando. Mas está na hora da igreja se levantar com autoridade e poder começar a orar e jejuar e repreender essa potestade que está lá. Está na hora da igreja se levantar e começar a se preocupar com o próximo. Porque a gente se preocupa muito com o nosso umbigo, a gente fica olhando para o meu probleminha, a minha dificuldade, o eu, meu, e a gente esquece de olhar para o cenário maior, que é o propósito de Deus em salvar a humanidade. A palavra de Deus fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. A palavra de Deus fala que a igreja de Cristo, ela tem autoridade, você tem autoridade. E eu quero repetir isso para você, você tem autoridade. Então chega de se colocar no lugar de vítima. Ai, nada dá certo porque esse governo é corrupto, nada dá certo porque isso, porque aquilo. Não, eu sou filho do rei, eu fui chamado e escolhido, e eu não me encaixo nesse ciclo aí, eu não me encaixo nesse sistema, eu pertenço ao sistema celestial, e o que guia a minha vida é o Espírito Santo de Deus, e é Deus quem guia a minha vida, é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, é aquele que criou os céus e a terra, e é o meu Pai. Você é filho do rei. E eu quero convidar os filhos do rei a se colocarem de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de pedir o louvor para me ajudar. Se me ajuda aqui. Eu falo para você. Não fique decepcionado quando você pensou que aceitar Jesus você ia ter um monte de coisas materiais e está tudo diferente. Você está seguindo a estrela errada. Comece a seguir a estrela de Davi. E não questione Deus quando você estiver no estábulo ou no deserto. Mas deixa Ele trabalhar na sua vida e ofereça o que você tem de melhor para Ele. Quantos de nós somos capazes de oferecer o nosso melhor nos momentos de dificuldade? Quando eu falo oferecer melhor, gente, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo. Do seu coração, da sua entrega, da sua família, do seu tempo, das suas finanças, de tudo. Entrega tudo para Ele. Porque nas mãos dEle, tudo se multiplica. Sua família, seus bens materiais, sua vida espiritual, tudo se multiplica. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Quero pedir que vocês cantem uma música de fundo aí. Amém? Em nome de Jesus. É um momento de você refletir com Deus agora. É um momento de você entregar a sua vida para Ele e ver onde você está, que caminho você está seguindo hoje. Qual caminho, qual direção você tem seguido, qual estrela você tem seguido. O que é que tem guiado a tua vida, o que é que tem norteado a sua vida. Quem tem norteado a sua vida? Quem tem guiado a sua vida? É o Espírito Santo? Ou são as redes sociais? Ou é algum famosinho? Ou é algum influencer? Ou é algum coach? Quem que tem influenciado a sua vida?
Coloque-se na presença de Deus agora e fala: Senhor, eu me arrependo desse caminho que eu tenho trilhado. Caminho que não foi o Senhor quem trilhou para mim, mas um caminho que eu escolhi. E nessa noite, Senhor, eu quero seguir a estrela de Davi. Eu quero encontrar o Rei Jesus no estábulo. Eu quero estar ali sozinho com Ele naquele estábulo, porque eu quero ter essa experiência de estar sozinho com Ele ali. Porque eu quero conhecer o Senhor com intimidade. Eu quero ser conhecido do Senhor. Coloca a sua vida. Coloca a sua vida na presença dEle agora. Porque Ele vai mudar o norte da sua vida. Ele vai mudar o norte da sua vida. Reconheça, Rei dos Reis e Senhor. Rei dos Reis, nós te convidamos, Senhor. Te entregamos, Jesus, o nosso viver, receba, Jesus, receba a nossa vida. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Vem, Espírito Santo, nos átrios do Senhor. Oh, Espírito Santo, meu prazer é viver. Te convidamos, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, a honra e a honra, a glória. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, a força, porque é momento de redirecionamento. E eu tenho certeza que Ele falou com alguns de vocês aqui. Jesus, você está indo para um caminho errado. Jesus não está nesse caminho. Esse caminho vai te levar à perdição. Jesus, e a honra, a glória, oh, a força e o poder. Aleluias, aleluias. Amados, o Espírito Santo fala ao seu coração essa noite, que Ele quer redirecionar o caminho de muitos aqui. Que o caminho que você está trilhando é um caminho de perdição. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de você consertar as suas veredas, de você redirecionar o seu caminho, mudar o seu alvo, mudar a quem você está seguindo, mudar quem está influenciando a sua vida. Você não pode ter outro influencer na sua vida, a não ser o Senhor Jesus. E tem pessoas aqui que Deus está falando seriamente, está na hora de mudar as suas veredas. Mude o seu comportamento, mude o caminho que você está trilhando, mude os seus planos, porque o Senhor vai te redirecionar. O Senhor vai te levar ao caminho que vai levar à salvação, que vai levar a uma bênção, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de vitória, uma vida com a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o momento de você tomar a decisão e falar: Senhor, me perdoe e me ajuda. Não é fácil redirecionar, não é fácil dizer não, não é fácil mudar, não é fácil, é difícil, vai ter que negar muita coisa, vai ter que dizer não a muita coisa.
Pessoas não vão entender a sua mudança de atitude, a sua mudança de comportamento, a sua mudança de ideia, mas você vai ter que pagar um preço. Mas eu garanto para você que o final desse caminho vai valer a pena. Vai valer a pena pagar o preço, vai valer a pena, e vai valer a pena. E o Senhor fala com você, Ele tem algo maravilhoso para entregar nas suas mãos. Ele tem ouro, mirra, incenso e muito mais para você. Ele tem muito mais para te entregar. Então trilhe esse caminho em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por essas vidas, Senhor, e Espírito Santo, eu te peço, dê, Senhor, força, dê ousadia, dê coragem à tua igreja, de redirecionar a sua vida, de tomar uma direção que o Senhor tem para eles, de enxergar o propósito maior que o Senhor tem para a vida de cada um. Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, pela Tua ajuda, pelo Teu auxílio, porque sozinho nós não conseguimos, Pai, sozinho nós não conseguimos, Senhor, mas com a Tua ajuda nós conseguiremos, com a Tua ajuda nós chegaremos lá, Pai. Em nome de Jesus eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, e eu te agradeço, Pai, por esse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja, aplauda o Senhor. Pastor. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de ouvir. Eu agradeço ao pastor André, pastor Elisângela. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Amém, irmãos? Jesus